Atenção! Essa atividade será gravada e poderá ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais. Ao participar, você concorda que sua imagem e voz possam ser capturadas e utilizadas nas gravações. Solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposição de informações pessoais ou de casos clínicos. Caso não concorde com essas condições, recomendamos que não ative a câmera e o microfone durante a sessão. Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Josênia Munhoz e sou psicanalista da SPPA e tenho a honra, à noite de hoje, de estar coordenando essa atividade com a nossa convidada Iá Sandrali Bueno e em nome, né, da nossa diretora de ações na comunidade da SPPA, a Luciana Aranho Seco. Então, essa nossa atividade, né, assim, nós vamos compor ela inicialmente, né, com a fala da nossa convidada, Sandra Lee, depois a Luciana Seco, e aí nós abrimos, né, para quem quiser, né, fazer perguntas e conversar, né, com a Sandra Lee e com a Luciana. E daí peço, então, que levantem a mão, que o Grayson coloca a pessoa aqui na tela para a gente compartilhar esse bonito momento que nós vamos ter hoje. Essa nossa atividade, então, vai até as 22 horas, e eu vou falar o título da atividade, né? É um título que se chama Por um Espelho Social Negro na Psicologia. E então, vou apresentar em primeiro lugar a Sandra Lee, né? Ela é autoridade civilizatória da tradição de matriz africana e afrodiaspórica, psicóloga, coordenadora do GT, né, de Mulheres de Axé, da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, Núcleo RS. Coordenador estadual do Movimento Negro Unificado RS, conselheira do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, escritora e autora do livro Pelo Direito de Ser Quem Sou, um ser coletivo. A editora Zouk e o ano é 22. Eu vou Uhum. apresentar, né, a nossa diretora, a a psicanalista Luciana Seco, Aranha Seco, que é psicóloga, psicanalista e atual diretora de ações na comunidade da SPTA. Agora eu vou ler uma breve resenha, né, em nome da Sandra Lee, né, para, assim, esquentar e dar início, assim, oficial a esse nosso encontro, a nossa conversa hoje à noite. A Sandra Lee coloca assim, que conversar sobre psicologia e racismo não é uma tarefa fácil. Significa um encontro com um corpo de ideias e vivências daquilo que eu me deparo na arte de viver, no devir mulher negra, de terreiro, ativista, social defensora incondicional dos direitos humanos, como princípio civilizatório da tradição de matriz africana e afrodiaspórica. Então, com toda a sua grandeza e generosidade, queremos agradecer a presença da Sandra Lee e está com a palavra, Sandra Lee. Então, Obrigada. boa noite, colegas. Pedindo a bênção a ori de cada uma que está aqui nesse momento, que para mim é um momento sagrado.
Sagrado porque, na minha tradição, todo fazer é sagrado. Todo o envolvimento, sempre que tu conversa, né, tu dialoga com mais de uma pessoa, nós estamos tratando de sagrado. Sagrado no sentido de que o conhecimento, ele é uma dádiva. Ele é uma dádiva do divino, independente do que tu entende por esse divino. Porque nós somos seres divinos, nós somos divindades, independente da matriz religiosa que professamos, ou mesmo não tendo nenhuma, né, nenhuma nenhuma atividade religiosa, né? Não sou, até porque ninguém nasce católico, ninguém nasce batuqueiro, ninguém nasce candomblessista, ninguém nasce kardecista, ninguém nasce budista. Nós nascemos humanos. E mesmo essa questão de sermos humanos, né, é uma questão de aprendizado. Você precisa aprender a ser humano. E nessa aprendizagem assim dentro daquilo que eu entendo o meu viver, a minha participação, um Peraí, fazer como uma estrela. No sentido, não estão ouvindo? Não estão me ouvindo? Então, agora sim, trancou um pouquinho, mas voltar. Agora estamos. agora estamos, porque eu estou longe, né? A internet É, ela oscila bastante, né? Mas enfim, então para mim o viver é uma espiral, né? Que cuja a tua trajetória é como se fosse uma linha que cruza essa espiral. Então, a cada encontro, a cada momento da tua vida, seja com que encontro for, né, você vai ter uma nova experiência, uma possibilidade de crescimento, uma possibilidade de tratar o que eu chamo de radicalidade amorosa. Né? Não é a tua empatia. Eu não trabalho com esse conceito de empatia, porque eu considero que nenhum ser humano, nenhuma pessoa tem a capacidade, a competência, também não gosto de usar o termo, mas a habilidade de se colocar no lugar do outro. Por exemplo, ninguém consegue se colocar no lugar de uma mãe que perdeu um filho assassinado pelo braço opressor do Estado. Ninguém consegue se colocar no lugar dessa mãe, a não ser alguém que já perdeu um filho nessas condições. Assim mesmo, ela não consegue se colocar no lugar porque a dor é algo, né? É algo muito subjetivo, né? E a gente fala de uma subjetividade que não é essa subjetividade do da sociedade ocidental, esse construto de subjetividades em que o que vale é o indivíduo. Para mim, na minha concepção de vida, o que vale é o coletivo. Tanto que o nome do livro que eu escrevo e onde estão os meus conceitos, né, poderia dizer assim, ou as minhas práticas, né, as minhas vivências, ele se chama, né, pelo direito de ser quem sou, um ser coletivo. uhum. Então, e nesse livro, né, já para poder ir desenvolvendo o meu raciocínio, nesse livro eu trabalho com 5 conceitos, com 5, diria assim, com cinco formas de como
eu percebo, né, essas relações. O primeiro é o espelho, né? O espelho social. Espelho este que nós, negros e negras, não encontramos na sociedade. Nós encontramos o espelho, esse espelho, né, da construção da identidade enquanto, né, enquanto ser, enquanto pessoa, através do olhar da mãe ou através do olhar, né, através do olhar do outro, né, que se enxerga enxergando a si. Mas quando a gente vai para a sociedade, ou seja, no primeiro encontro com a relação social, ou seja, a escola, nós deixamos de encontrar, nós não encontramos um espelho social. Aquilo onde eu me enxergo, onde eu olho o outro, né, e me enxergo. Tu não encontra isso, né? Quantas e quantas de nós, cuja a escolaridade, a escolarização, ali no ensino básico, foi feito sempre como sendo a única aluna da classe. Eu passei por essa experiência, né? Por quê? Porque estudava num colégio particular, né? Onde não existiam outras crianças negras na minha sala de aula. Então, não tinha espelho social. O outro conceito que trabalho é o conceito de radicalidade amorosa, que é a contraposição ao conceito de empatia, tá? Mas que provavelmente não vou falar muito sobre isso, só se vocês perguntarem. O outro conceito é o melhor de cada uma. E esse uma é de cada pessoa. No sentido de que eu vou trabalhar todas as minhas relações buscando o teu melhor. Porque o teu pior, ele, ele é do teu interesse. Ele é exclusivo a ti. Tu tem que lidar com ele. Agora, com o teu melhor, eu tenho que lidar e lido com ele em prol da coletividade. É esse melhor que eu quero, porque esse melhor ele vai conversar com o meu melhor, né? O meu pior para conversar contigo, para conversar com o teu pior, ele não vai render, né? Ele não vai render relações, né, que possam fazer essa construção, né? Porque são relações destrutivas, né? São relações que, embora sendo relações afetivas, mas elas não têm o poder, né, da amorosidade, do respeito, enfim, para tu poder construir alguma coisa em prol da comunidade. Falei no primeiro, segundo, o terceiro, não, falei de três, né? O quarto, falei de quatro? Espelho, radicalidade amorosa, o melhor de cada uma, isso. Uhum. E o quinto que acaba sendo o primeiro para mim, que é o escudo, ou seja, a, a capacidade, a provocação que se faz enquanto, na realidade, alguém que se coloca enquanto antirracista, né? Que o que realmente a gente vai exigir, vai solicitar, né? A pessoa não negra, que ela se que ela coloque o privilégio, né? O privilégio da branquitude à disposição do combate ao racismo. Por que eu trago isso? Porque o racismo é a pior mazela que existe. Não tem outra. É a pior mazela. Né? E
E o fato de ela se colocar enquanto antirracista não basta. É preciso que abra mão, não é abrir mão, ninguém abre mão de privilégio, mas é preciso que ela coloque esse privilégio à disposição da luta. Não é coloque o privilégio à disposição da Sandra Lee para buscar alguma coisa. Não, é à disposição da luta. E isso porque a gente fala de coletividade. E o último, falei 4, 5, e o último é o projeto mítico social. Ou seja, cada um de nós traz um projeto, né? E a gente considera mítico porque ele é um projeto, ele é um processo, que ele vem contigo, vem no teu DNA, né? Tu vai desenvolver ou não, né? Para nós, cada um vai escolher o seu projeto de acordo com, né, com as suas experiências, com as suas vivências, enfim. Né? O meu projeto político, o meu projeto social, mítico social, é político. Né? Tudo que eu faço, inclusive enquanto psicóloga, enquanto Yaloixá, né? Enquanto uma mulher negra de terreiro, enquanto mãe, enfim, ele vai estar voltado para o fazer política. Né? Política no sentido de construção de política de direitos, enfim, nesse sentido. E aí, em relação ao tema de hoje, eu dei só uma pincelada em relação aos conceitos que eu trabalho, mas o que eu estou trazendo hoje aqui, nesse encontro, é o espelho social da psicologia no combate ao racismo. Certo? Né? Que espelho social é esse, né? Que eu procuro e por isso o título, né? Por um espelho social na psicologia. E aí eu começo a dizer que o fazer da psicologia, a busca de um espelho social, que não basta ser terapêutico, é preciso ser pedagógico. E aí a pedagogia é nesse sentido. E aí eu quero falar o seguinte, né? E aí peço que prestem atenção, porque os direitos humanos, para mim, não se teoriza, ele é vivenciado. Ele não é um construto oriundo da Revolução Francesa, por exemplo, pois, no meu entendimento, enquanto se tratava, né, dos fins, dos privilégios da aristocracia, e se inaugurava todo esse processo de universalização dos direitos sociais, das liberdades individuais, homens e mulheres oriundos do continente africano eram destituídos da sua condição de humanidade para serem subjugados e mantidos escravizados, sofrendo todas as consequências dessa barbárie contra a humanidade. Que mesmo hoje, ainda hoje, né, no século XXI, ele não é entendido como uma barbárie contra a humanidade, contra a condição de humanidade. Porque só foi possível escravizar seres humanos porque foram destituídos da condição de humanidade. E mesmo no iluminismo, né, que foi um movimento que se considera a razão crítica como ferramenta para se atingir o conhecimento, na defesa da liberdade política, econômica, religiosa, e que desenvolve, né, esses conceitos de igualdade, liberdade, fraternidade, ele mantém os mesmos pressupostos que fundamentaram e fundamentam a supremacia racial, e notadamente em relação aos povos originários aqui do Brasil, do Novo Mundo, e os oriundos
da África negra, né? E aí, como é que eu vejo a psicologia enquanto ciência moderna? Ela também tem seus pilares sustentados no iluminismo. E como objeto de reflexão epistemológica, ela, embora essa concha que sustenta e essas pérolas das ideologias e das histórias dos processos culturais da humanidade, né, eu considero pérolas, elas garantem essa estrutura metodológica que advinda do positivismo e das tradições judaico-cristãs. Então, eu me atrevo, inclusive, a falar que uma epistemologia de pérolas negras foram roubadas da filosofia de tradição de matriz africana e transformadas em pérolas brancas, e parecendo, inclusive, imaculadas, né? Parece que não se absorveu nada do conhecimento. Né? E essas pérolas, né? Essas pérolas do conhecimento, elas foram se conectando através desse fio do pensamento cartesiano, né? E isso faz com que, inclusive, do penso, logo existo, né? Até chegar a essa negação da sabedoria desse povo, cujo conhecimento é milenar, digo, o povo oriundo, né, do continente africano, que construiu as pirâmides, a matemática, a medicina, enfim, né, o berço da humanidade, é o berço do conhecimento. Né? E ele se dá, essa conexão, né, ela se dá pelo encontro do sagrado e do profano, através desse compartilhamento da circularidade, esse compartilhamento que enuncia aquilo que todos os seres vivos que buscam manter o equilíbrio dos encontros, e aí eu falava, né, dos encontros na minha espiral, mas são encontros do corpo, da alma e da mente. E esse é o eixo propositivo do acolhimento e cuidado das pessoas numa visão que seja centrada na coletividade, como é a visão, né, da tradição de matriz africana. Então, a minha experiência, ela se compartilha no coletivo. E isso me ensinou que a psicologia também se apropriou de narrativa dos saberes milenares e os tornou palatáveis ao pensamento cartesiano, do penso, logo existo. Para nós, essa ideia ela se associa ao pacto narcísico da branquitude, que eu já falei uma vez, não lembro onde com vocês, né? Em que a gente cita ali a Maria Aparecida Bento, cita a Lia, enfim, e isso tem muito a ver com o fato de que, nesse entendimento, né, o, a não existência do espelho social, a existência, minta, a existência do espelho social da branquitude, ele não serve como referência, ele não serve como referência, né, para nós. E, ao mesmo tempo que ele não serve para explicar os fenômenos existenciais dessas pessoas, né? Porque elas fogem da característica do sujeito universal. E quem é o sujeito universal? O homem branco, hétero e cis. Tá? Nós também temos a sujeito universal, mas, né, a característica primordial do, né, do espelho social da branquitude é o homem branco, hétero e cis. E aí, eu quero dizer para vocês que não adianta me perguntarem sobre essas categorias, porque eu não me pauto por elas, né? O meu espelho social, ele é negro e matricentrado. Então, não vai aparecer, né? Porque se o sujeito universal é um homem branco, hétero e cis, e o meu espelho é negro e matricentrado, complicado, né?
Então, as minhas referências, elas não podem ser consideradas, diria que na academia, como um referencial teórico. Primeiro, porque a oralidade não é considerada um método científico, não? Ela só é considerada um método científico quando, né, esse arcabouço ele é objeto de estudo, né? Então, e aí ele é objeto de estudo através dos pressupostos da neutralidade, né, que são destituídos desses valores civilizatórios atribuídos, né, que são atribuídos à falácia da neutralidade da ciência, e o que a gente sabe que isso não existe, mas ela é, né, se tu vai estudar, se vai fazer qualquer movimento em relação no academicismo, eu posso dizer isso, ele vai ser considerado uma não ciência, né? E aí pode surgir uma pergunta assim, tá, mas o que isso tem a ver com o racismo? Tá? Então, eu vou trabalhar com o conceito que a minha corporeidade absorve, que é a cosmosenso-percepção. Ou seja, eu não penso, logo existo. Eu sinto, percebo, né? E daí eu vou pensar. E esse meu pensar vai exigir uma ação. Né? Porque pensar para nós é isso, tu exige uma ação. A própria estrutura, por exemplo, vou dar um exemplo, da língua iorubá, ela é uma estrutura, diria que concreta e vivencial. Né? Vou traduzir, por exemplo, a palavra, a palavra azul. Azul, a tradução de azul em urubá é a cor da face do céu. Entende? A poesia que tem nisso, a concretude que tem nisso. Lá, o vermelho é a cor do fogo. Né? Então, tudo gira em torno dessa sensação de coisas. Né? E essas coisas todas elas estão extremamente conectadas entre si. Tudo. Né? Então, para mim, cosmos, senso, percepção, ela é uma categoria de análise. Né? Eu analiso a partir daí, daquilo que eu sinto, daquilo que eu percebo, e eu acredito, né, que isso, todo ser humano pensa, faz esse jogo. Ninguém inventaria, por exemplo, a energia, a luz, né, essa lâmpada que está aqui, se não tivesse sentido a necessidade de acontecer isso e pensar sobre isso para que isso existisse, né, para que isso passasse a existir. Então, e aí eu recomendo uma conversa assim com o livro do Dr. Renato Nogueira, que é o cara que, né, e ele tem um canal, tem um canal da saúde, canal Saúde da Fiocruz, né, que tem ali a filosofia de Renato Nogueira, né, que é bem interessante. Então, para nós, o racismo ele tem sido estudado, analisado e parte sempre de um objeto enquanto fenômeno social, né? Como campo de pesquisa, mas utiliza a metodologia branca. Então, a ciência diz que produz conhecimento na academia, mas a academia é branca. O estudo da psicologia é branco. Então, pouca é a diferença do método que destituiu a humanidade do ser humano africano para justificar a escravidão. Entenderam? Porque agora eles continuam destituindo essa humanidade através de um que eu chamo de um tronco epistemológico, né? Para dizer que o racismo, nesse momento, o chicote que é utilizado é o mestrado, doutorado, PhD, né, que colocam sempre, né, a leitura e o exercício de leitura em cima da leitura branca, da leitura ocidental, da leitura, né, inclusive disso, do que é todo esse conhecimento. Né? E isso
é que o sistema de dominação ele precisa ser preservado e ele se dá também através da ciência e a ciência da psicologia, a ciência da educação, né? E todos esses segmentos eles reforçam essas relações, né, das instituições, dos instituídos, enfim. Então, falando assim especificamente da psicologia, né, eu entendo que é preciso muito mais, é preciso avançar muito na cátedra, é preciso enegrecer essa cátedra e é preciso estudar a branquitude. Eu já falei isso outras vezes, né? Os brancos precisam estudar a branquitude, porque da negritude nós demos conta, né? E a psicologia ela tem esse processo porque ela pode abrir essa perspectiva de formação, entende? Na medida em que nós, psicólogos e psicólogas, comecemos a, a, a abrir essas janelas, aí é colocar esse privilégio que nós tivemos, e aí então agora me incluo também, que nós tivemos de frequentar os bancos, né, universitários que não é aberto para todo mundo. Psicologia agora está melhorando, mas é um curso elitista, a gente sabe disso. Trancou de novo. É. Abrir novos horizontes, principalmente nos estudos de relações interraciais, né? Sandra E que a Lee, gente Sandra Lee, consiga. Hã? Sandra Lee trancou um pouco. Tu pode repetir o que tu Trancou estava onde? ali pela, né, pela psicologia, que é um Como, estudo. como perspectiva de formação. Isso. Isso, isso. Então, porque eu acho que, eu penso que nós temos a capacidade, a habilidade e todos os artes que possam imaginar como agentes, né, de estudo das relações interraciais e fazendo percepções, sensações e ações que construam uma reestruturação metodológica muito mais do que projetos alternativos de aprimoramento da arte de cuidar do outro cuidando de si, né? Que é isso que nós fizemos, né? Nós cuidamos do outro para cuidar de nós, né? Então, eu reforço que o compromisso dessa força, né, que ela seja uma essência sagrada do ser natureza, porque nós somos semelhantes à natureza, né? E que isso tem a ver com um encontro no processo de compartilhar essa prática terapêutica, que não é fácil, né? Tu chegar, por exemplo, tu ter um paciente, uma paciente, um cliente, o nome que a gente queira dar, né? Você é uma pessoa negra, e tu não. E aí aquilo, ou tu é uma pessoa negra, né? Uma psicóloga negra, e aí tu vai compreender, ou tu estuda, né? Ou tu estuda sobre essa questão, sobre a branquitude, sobre essas questões nessa perspectiva de te estudar, né? No sentido de estudar a, a branquitude. E aí eu me refiro, nesse sentido, também ao ensino, né? Ao ensino, à pesquisa, né? Com essa experiência senso-perceptiva dessas vulnerabilidades e das potencialidades, né? Inerentes a esse estado, né? Esse estado do nascer, viver, morrer, né? Que todos nós passamos, mas cada um na sua, eu diria assim, na sua espiral. Então, para mim, a psicologia ela precisa perceber-se enquanto corpo metodológico, sabe? Que tem a capacidade de, sabe, adentrar a essa composição, porque o racismo ele está, inclusive, no inconsciente.
né? E eu já trouxe também essa experiência assim bem concreta. Se der tempo a gente fala mais sobre isso, entende? E aí para nós, né, em que há um agregamento de tudo, dos seres vivos, dos não vivos, dos animais, vegetais, minerais, enfim, com tudo que existe, e que nós somos afetados e afetamos através desse, né, desse eixo cósmico, eu diria assim, né, do jeito de estar no mundo, e que faz com que a gente seja autor das nossas singularidades, das singularidades do outro, né, nessa unidade existencial que é, né, o estar no mundo, e que se busca esse equilíbrio, né, essa perfeição e aí eu falo sobre isso no meu livro, né, de tornar-se aquilo que se é, né, aquilo que é. E eu entendo que a psicologia, e não é querer puxar a brasa para o passado da gente, né, mas que a psicologia é a ciência mais aprofundada, se eu posso dizer isso, para para que a gente possa utilizar esses recursos, né? Esses recursos de corpo, de mente, essa interligação, né? Entre a mente que se faz corpo, né? E desse corpo que se torna mente. E isso só é possível através do compartilhamento, né? Do compartilhamento das experiências. Então, quando eu falo e que a psicologia precisa, né, esse espelho negro na psicologia, né, ele tem ele tem como uma tarefa principal esse compartilhamento de experiências, né? Hoje alguém me dizia assim nesse encontro que eu tive, né? Assim, como você é honesta, sincera no que você diz, né? Porque você coloca para nós, né? Para nós brancos. Imagina, eu estava num encontro de evangélicos, né? Todos doutores, né? Teólogos e tudo isso. E da matriz africana, poucas pessoas, né? Então, a gente se colocar nesse lugar, né, de troca de experiência, não é fácil, era aquilo que eu dizia lá em cima, né? Que é de uma vivência que muitas vezes ela é entendida como mimimi, né? E aí eu digo, inclusive, eu não quero permanecer nesse lugar de dor, né? Que é não ter isso que eu falava, né? É não conseguir me enxergar, né? Nesse fazer, eu não ter parceria nesse fazer, né? É buscar esse olhar, né, para o corpo negro. Nós, profissionais os psi, né? Como a minha filha diz. Minha filha também é psicóloga. Os psi, mas ela vai para outra linha, né? Ela vai mais para a linha da quantidade, né? Ela tem um trabalho que ela quantifica o racismo, né? Então, é um negócio muito louco lá. E, e isso, assim, ó, porque cada vez mais, enquanto a gente continuar com esse tipo que a academia nos ensina, que está evoluindo, não resta dúvida, né? Nós continuamos encobrindo esses traumas que o racismo provoca desde a, desde a, da, desde a infância, né? Na escola, então, é perita, né? Em não mostrar um espelho, e claro que ela está estruturada, né? E essa violência ela está estruturada, gente, numa cadeia de medo, sabe? É uma cadeia que esfacela o corpo, esfacela a alma, né? E a alma eu falo em termos de psique mesmo, né? E isso compromete, inclusive, a genética humana, né?
porque ela vai atingir a saúde mental desses seres humanos, né, que são descendentes de um povo que foi escravizado. E isso vai se perpetuando, porque mesmo nas relações interraciais, né, ali está, perpassa por isso também, essas relações, não é? A Lia trabalha muito bem isso. E daí, assim, ó, só para poder já finalizando, assim, para mim a psicologia ela, ela também faz parte do meu projeto mítico, entende? Desse projeto que eu digo. Eu não sou psicóloga à toa, né? Não, eu não sou psicóloga porque achei bonito fazer psicologia, né? Ela faz parte do meu projeto, né? Porque ele é social, ele é político, né? Então, poder estar trazendo isso para as minhas colegas psicólogas, né, é uma, eu diria que é um momento sagrado, é abençoado, né? Porque quanto mais, né, quanto mais nós, quanto mais a gente poder, né, tá sabe, tá trabalhando para isso, e inclusive, né, trazer, eu ia conversar com isso, eu ia começar trazendo um mito, né? Trazer o mito para a cena, e aí o mito não interessa se ele é um mito da tradição africana, se é um mito da tradição, se é um mito grego, se é um mito hindu, não interessa, mas trazer ele para a cena de ensino e aprendizado, entende? Porque aí está usando recursos e auto-recursos, porque ao mesmo tempo que tu está trabalhando isso, tu está trabalhando também, né? Enquanto a tua pessoa na busca desse espelho, porque às vezes mesmo as pessoas não negras, né, elas também não encontram, né, um espelho. Por exemplo, uma pessoa que tem uma pessoa com deficiência, né, também não tem esse espelho, né? Ela não encontra esse espelho assim, porque não existe, né, essa coisa de acessibilidade que é muito, é muito raro, né? É muito raro. E aí eu acredito que a gente compartilhar disso, né, desse caminho, nesses encontros, a gente também está encontrando a cura dos traumas, né, que eu já falava que o racismo provoca, né, essa dor dessas feridas que não cicatrizam, gente, mesmo que tu pode fazer 10, 20 anos de psicanálise, né, 10, 20 anos de van, né? Essas feridas elas não cicatrizam. Elas a todo momento surge um gatilho, né? Quando tu vê, por exemplo, né, alguma situação em que tu percebe que aquela pessoa está sofrendo racismo, aquilo, né, te bate como um gatilho e vai lá atrás, lá bem atrás, quando aconteceu alguma coisa contigo que mesmo que tu não entendesse a questão, mas ela bate lá na alma, ela bate na. Também tem um negocinho aqui, depois eu conto para vocês. Então, esse desencontro, né? Esse desencontro que faz com que a gente busque, né? Essa, esse, esse espelho social, né? Que até então ele tem se revelado para nós sempre com, né, para a população negra, sempre com muita violência, né? Sempre com muita tu te enxerga, então, agora não tem mais jornal, mas tu te enxerga, não tem jornal, não tem página policial para tu ler, mas é ali que tu tá. Tu te enxerga na televisão, tu te enxerga. Eu não sei se vocês perceberam agora, não sei se vocês olham novela, mas vocês perceberam essa remixagem do Fale Tudo, né? E lá atrás, né? Tudo que era de ruim, toda a família, o núcleo familiar, toda coisa da família ali, aquela filha horrorosa, era branca. Agora, com a situação de que tu tem que ter pessoas negras nos elencos, né? Esse núcleo, essa filha é uma mulher negra, ou seja, o que é ruim, né? O que é ruim para a negra. Poderia ter sido, por exemplo,
qualquer uma outra lá, né, ter colocado como uma figura negra, né? Então, ele se reinventa, o racismo se reinventa. Esse Uhum. espelho, a ausência desse espelho, ele se reinventa. E quando há um espelho, é um espelho que está, como dizia minha filha, um espelho sem aço, que não reflete. É isso, gurias. Não sei quanto tempo eu estou falando, mas eu não sei quanto tempo que a gente tinha também, não lembro. Só sei que a aula vai ter as 22. Mas acho que assim, né, Sandra, ali tu traz profundas reflexões, profundos pensamentos, né? E a gente contigo consegue mergulhar assim no momento sagrado e de nos desconstituir, né? Então, acho que eu diria assim, que também é uma provocação, né, da Sim, tua parte sim, para a gente se rever, né, se repensar. sim. Sim. Mas, É como uma irmã, sabe? hum, Numa família, né? Nós estamos aqui num espaço, não é nosso, num espaço protegido, diria assim. É como uhum, uma irmã que chega lá e aponta, né? Aponta algo, mas com muita amorosidade, isso, entende? Porque se eu consigo apontar isso e ter esse retorno, né? uhum. Para mim já tá legal, né? Já sou uma boa irmã. Sem dúvida, sem dúvida. E, bom, mas então vamos ouvir a Luciana, né? Sim, E que também vai trazer reflexões, né, para a gente, para poder e depois assim abrir, né, para perguntas e participação, porque imagino que tem muitas pessoas, né, que estão nos escutando com desejosas de poder conversar, né, principalmente contigo, Sandra, ali, né, Uhum. mergulhar nessa reflexão sagrada, né, ou sagrada reflexão. Bom, então, Bom, Luciana. Sandra Lee, tu falasse que o conhecimento é uma dádiva, né? E que a cada encontro há a possibilidade de crescimento. E isso é uma coisa que eu sinto todas as vezes que eu encontro contigo. É, eu escrevi, assim, nós não combinamos o que íamos falar, eu escrevi algumas coisas para te mostrar isso, o quanto tu, vamos dizer assim, nos faz crescer e nos faz abrir a mente e pensar coisas muito importantes. Então, eu vou ler o que eu escrevi e depois a gente vai conversar, tá? Então, assim, é um orgulho e uma honra estar essa noite com a Sandra Lee na atividade mensal da Diretoria de Ações na Comunidade para refletir sobre um tema necessário, por um espelho social negro na psicologia. Nos formamos juntas na psicologia e Sandra Lee foi escolhida como oradora da nossa turma. ah, foi. Desde lá, ela já se destacava. Sandra Lee, talvez tu não tenhas a dimensão do quanto eu e um grupo de colegas nos espelhamos em tuas sugestões e questionamentos. Tu abriste horizontes e nos estimulaste a pensar em algo novo que nunca havíamos pensado, a branquitude, que tu já falaste agora. Eu relato agora um fato que ocorreu em 2019. Fomos convidadas para apresentar um trabalho no Congresso da FEBRAPSE com o título Psicanálise e Comunidade, o analista fora de casa. Nos perguntamos com o que nos deparamos quando saímos de nossos consultórios. Pensamos no racismo da sociedade brasileira e nosso objetivo, então, era falar sobre o racismo enfocando os negros. Eu fiz o contato contigo, Sandra Lee. Coloquei sobre o que estávamos pensando para o nosso trabalho. Queríamos saber a tua opinião. E tu respondeste:
pelo WhatsApp. Acho importante a branquitude tratar o tema do racismo, desde que tratem os privilégios de serem brancos. Acredito no trabalho que a Lia Weiner Schuckmann faz, que trata sobre branquitude. Fora disso, penso que sempre seremos tratados, nós negros, como população a ser estudada. Minha sugestão é que vocês estudem a branquitude. A contribuição é bem mais preciosa. Nós, negros e negras, estamos cansadas de sermos objeto de estudo e já tem bastante produção sobre os negros, mas estudar a branquitude é coisa que poucos fazem. Assim, foste direta, e isso nos impactou. Branquitude, nos perguntamos, né? Não havíamos cogitado esse assunto por desconhecimento. Isso mexeu conosco e nos inquietou. Então, nós convidamos a Sandra Lee para o encontro com o objetivo de saber mais sobre esse tema. Ela nos falou de aspectos que nós, brancas, não estávamos sequer nos dando conta e muito menos questionando. A branquitude de cada uma de nós, nossos privilégios como pessoas brancas. Após essa conversa, fomos estudar a branquitude. Nosso trabalho, então, teve o seguinte título: Dentro e Fora de Casa, : a branquitude do analista. Desde lá, seguimos estudando o racismo, a branquitude, através dos livros da Lia Weiner Schuckmann e de outros autores. Realizamos, no dia 27 de agosto do ano passado, uma das atividades mais emocionantes desta Diretoria de Ações na Comunidade. O tema: Branquitude e Psicanálise. Nossas convidadas foram Lia Weiner Schuckmann e nossa querida colega Joyce Goldstein. A Joyce, parceira ativa no trabalho que realizamos na comunidade desde o início. Nessa atividade, ela, a Joyce, relatou o nosso encontro contigo, Sandra Lee. Ela descreveu como foi percebendo a sua branquitude e o seu racismo. Uma atividade rica e de muitas trocas. Lia Schuckmann, em seu trabalho Branquitude e Privilégio, coloca que a psicóloga social Maria Aparecida Bento, ou Cida Bento, foi quem iniciou o campo de estudos da branquitude no Brasil. Cida Bento, em seu livro O Pacto da Branquitude, refere que, abre aspas, quebrar a lógica da história das relações entre brancos e negros no país é algo complexo. Diz que por anos se sentiu invisível na sala de aula, como se não fizesse parte daquele lugar. Refere que, embora não se falasse muito de racismo e discriminação em sua casa, a consciência racial se manifestava quando sua mãe insistia para que seus irmãos nunca saíssem de casa sem documentos. Fecha aspas. Podemos pensar qual a nossa contribuição e responsabilidade para que pessoas negras ainda se sintam invisíveis. Como nós, no nosso trabalho, podemos dar visibilidade a elas? Eu tenho me questionado e pensado muito sobre isso. Ela, Cida Bento, cursou psicologia para trabalhar com dimensões mais coletivas, como tu falaste, com foco social e organizacional. Conta que, conduzindo um processo de discussão sobre as diversas formas de discriminação que ocorriam em uma organização privada, uma executiva branca fez o seguinte comentário com ela. Não, aí abre aspas, né? Não entendo por que uma organização como a nossa, que se tornou líder sem a presença de negros, tem agora que tratar de racismo em seu ambiente de trabalho. E como forma de estimular o debate, eu, Luciana, pergunto a todos que estão aqui hoje nessa atividade: quantas vezes já escutamos comentários como esses?
Isildinha Batista Nogueira, uma das convidadas da jornada científica da SPPA, realizada em abril deste ano, ao abordar traumas coletivos e transgeracionalidades, refere que, abre aspas, o colonialismo, um sistema impiedoso que, particularmente no Brasil, gerou um trauma coletivo na população negra, que foi especialmente vilipendiada, violentada, desumanizada e humilhada para justificar a violência praticada pelos colonizadores brancos que constituíram aqui uma sociedade estruturalmente racista. Fecha aspas. O racismo, diz Isildinha, é transmitido através de gerações e se afirma numa realidade de eterno devir, de violência e exclusão praticados por uma política de Estado que persiste em não criar políticas públicas que possam dar à população negra dignidade e acesso à cidadania. Finalizo convidando vocês a pensarem sobre a branquitude e os privilégios que nós temos como pessoas brancas. Pensarmos também sobre a necessidade de políticas públicas e de ações afirmativas como forma de reparação às pessoas que sentem na pele as dores da discriminação imposta pelo racismo estrutural existente em nossa sociedade. Obrigada. Que lindo. Lindo. Valeu. Nós estávamos conectadas, porque tu ia Isso. falando em coisas que eu coloquei aqui, de coisas que tu nos trouxesse, Sandra Lia. Tá. Resgatou. Que maravilha. Que É, maravilha. é, Nosso Muito encontro é legal. uma dádiva. Ah, então, exatamente. É uma bênção, né? E então, acho que muito a Luciana agora traz, né? A Lu que agora nos traz assim, também uma provocação para pensarmos, né, em ações, né? Em como poder assim, construir de fato, né, e romper de fato com a branquitude, né, de cada um de nós, assim, né? Então, eu tenho também uma questão, né, para perguntar, mas vamos primeiro abrir e ver quem, né, quem gostaria de conversar com a Sandra Lee, com a Luque, por favor, né, levante a mão, que o Grayson coloca junto com a gente, para a gente poder, né, ampliar e aprofundar tantas Uhum. questões importantes, né, para as vidas hoje. Enquanto o pessoal vai aquecendo, vamos dizer, para fazer perguntas, eu achei muito interessante, Sandra Lee, que tu falasse que viver é uma espiral, né? E que a cada encontro, enfim, há a possibilidade desse crescimento. Eu achei isso muito interessante e o que tu enfatizas do coletivo, né? Uhum, Como é importante o coletivo. E mesmo, vamos dizer assim, nós que trabalhamos na comunidade, trabalhamos com o coletivo também, né? E formamos um grupo para poder trabalhar, para poder lidar com essas questões. Então, eu acho que são coisas assim essenciais que tu nos trouxesse e está trazendo hoje para a gente conversar. e enquanto o Grayson também sim, né, quando as pessoas estão aquecendo e vendo o que perguntar né, e se animar a participar, eu teria também uma questão, Sandra Lee. Hoje tu falou, além do que a Lupe está trazendo, duas coisas que eu não tinha nunca pensado, né, em todo esse meu tempo de existência. E que eu queria te escutar, porque achei assim, sabe, algo muito, muito grave, assim, muito sério.
Primeiro, tu diz que todo conhecimento que existe é branco. E segundo, tu disse, o racismo está no inconsciente. Então, são duas opiniões, são duas, duas ideias que tu traz muito fortes, impactantes, né? E eu fiquei pensando digamos assim, na força dessas, e na verdade dessas ideias, né? Como estruturas, né? Universais, e como então romper, né? Com a branquitude, como poder me realfabetizar, digamos assim, né? Numa linguagem que não seja do conhecido, né? Que é a branquitude. Então, eu acho que tem duas coisas assim. Primeiro, quando eu falo que o, o, o conhecimento acadêmico, né, a academia é branca, é porque ela não consegue admitir qualquer coisa que não. Aí assim, né? Não admite, é como o Narciso, né? Ele não admite nada que não seja espelho, já diz aquela música, né? Ela não consegue admitir aquilo que ela não entende. E uma coisa que a gente percebe, por exemplo, é que o pesquisador branco, e principalmente quando ele pesquisa, por exemplo, as nossas tradições, ele vai até onde ele consegue colocar no seu referencial. Quando ele não consegue mais, ele inventa. Uhum. Né? Conhecimento tem essa potencialidade, né? Tu inventa, eu estou falando inventa, mas é outro termo, né? Tu interpreta. E ao interpretar, ele destitui a essência. Entendeu? Porque ele vai Uhum. interpretar de acordo com com o pressuposto aquele da neutralidade da ciência. Mas ele vai perceber de acordo com aquilo que ele estuda, que ele aprendeu dentro daquele viés. Ele não ousa ver um outro viés, ele ousa ver outros tantos e tantos e tantos e tantos e tantos teóricos. Mas ele não ousa ver, né, os teóricos fora daquele padrão. Né? Que aí eu digo, conhecimento também não tem espelho. Né? Quer dizer, conhecimento só tem aquele espelho. Ele não proporciona outras reflexões que fujam, né, daquele padrão. Daí, hoje, por exemplo, a grande dificuldade de estudantes, né, de orientandos, digo assim, que quando vai discutir as suas coisas ou vai pensar nas suas coisas, né, na sua vivência, né, ele muitas das vezes ele é desestimulado a seguir adiante aquela pesquisa, porque ou ele não encontra um orientador ou uma orientadora né, que consiga trabalhar a partir dessa liberdade de pensar a si mesmo, né? Pensar por si só, pensar desde dentro, né? Tem muita dificuldade em relação a isso, né? Mas a gente está pensando, né? Está indo, tá indo. Por outro lado, quando tu fala qual foi a segunda pergunta? Que eu tinha feito o raciocínio e depois. O conhecimento branco e Isso. todo o inconsciente, né, Esse eu vou te. é, Não, e aí, é só para racista. poder voltar,
que como eu trabalho com a categoria que eu uso é eu sinto e por isso existo, né? Se eu não sentisse, eu não existiria, né? E não é eu penso, logo existo. É o eu sinto, logo existo. Por isso existo. Não é nem logo, é por isso existo. Eu sinto. E aí, com essa categoria, eu vou trabalhar no, no sentimento, nas sensações, e tudo isso. E aí é que entra o inconsciente. E nessa perspectiva da experiência, do como é que tu experimentou. Eu tinha uma amiga de direitos humanos, professora de direitos humanos, e a gente, quando fazia discussões, né, eu trazia essa questão do racismo, né, que o racismo era pior, mas ela que mais e que todo o termo que eu uso sempre, que todo branco tem o racismo dentro de si. Não é assim. Como é que tu acha que eu, uma professora de direitos humanos e professora conceituada, vai é racista? Não é. Aí eu fiquei muito tempo sem vê-la e um dia nós estávamos numa aula, ela estava dando uma aula sobre acessibilidade e daí eu estava na aula, né? E daí ela conta o seguinte: ela foi para os Estados Unidos e lá foi estudar nos Estados Unidos e lá ela encontra um jamaicano, um homem negro muito bonito. E ela, bom, se interessa por ele, mas sob reserva, né? Então, sob reserva. E um dia, assim, até para reduzir um pouco, um dia ela tem um sonho com ele, que ela caminhava nos jardins lá, né? Caminhava nos jardins e de repente alguém corria atrás dela. Quem corria atrás dela era esse homem. No sonho, gente. Era esse homem. E atrás desse homem, a polícia. Aí ela conta outro sonho. Esse só não resolveu, não adiantou. Ela, a filha tinha casado, realmente tinha casado, e uns amigos dela vieram, e a filha estava morando em Caxias do Sul, isso no real, antes do sonho. E aí o casal disse: não, a gente vai, então vai te mandar levar um presente para ela, já que a gente não vai poder visitar, né, um casal de estrangeiros negros. Ela sonha, gente, olha só, ela sonha que ela vai pegar o carro, não, que ela sonha que some uns objetos da casa dela. E ela desesperada, e pergunta, e pergunta, e pergunta, e não, e foi, quem é que não foi? Aí, no sonho, ela acusa esses amigos, no sonho. E aí ela vai até o carro, e quando abre o carro, os objetos estão no carro dela. Sonho. Não tem mais do que, sabe? Não tem mais do que, sei lá, inconsciente, subconsciente, tudo que a gente pode imaginar em termos de psicologia, né? Em termos de mente, né? E aí ela diz isso nesse curso, né? Ela diz isso. O racismo está no inconsciente. Tu tinha razão, Sandra Lee. Sabe? E aí eu passei, inclusive, a usar isso, né? O racismo está no inconsciente. Porque como é que tu pode sonhar um negócio tão, sabe, tão real, diria assim, né? Tão real. E nós que estudamos isso, né? Imagina, tu vai analisar
Como é que tu vai analisar isso num divã, esse Uhum. sonho? Né? Sem que tu saiba, sem que tu tenha vivenciado uma história de... Não tem interpretação para isso aí, gente. Ele é tão Uhum. real, né? Ele é tão Uhum. real que ele chega a ser doído. Ela, quando terminou de contar isso, ela chorava, Uhum. né? Ela chorava. Então, por isso eu digo, isso está no inconsciente. Ele só vai vir à tona, né? No momento que tu te depara, são dois momentos que a gente vê à tona. No momento que tu te depara com uma relação de poder, Uhum. né? Ele vem à tona. Ou no momento de ameaça, entende? De ameaça, ele vem à tona, né? Uhum. Então, e isso vem à tona porque a nossa sociedade, ela é, como diz Roberto da Mata, ela é formada pelo a tradição, o tradicional e o moderno, a cidade tradicional, a cidade moderna, a cidade da pessoa e a cidade do indivíduo, né? Em que o indivíduo é o cidadão, ele é único, ele é subjetivo. A pessoa não, a pessoa tem relações. E aí a pessoa só é porque o outro é. E aí ele diz o seguinte, que o Brasil ele é fundado no arbitrário cultural do... Você sabe com quem você está falando? Uhum. Né? Então, como a Uhum. população negra ela não tem relação, ela é uma pessoa que ela não se relaciona com a categoria de poder, né? Com o sujeito universal, que eu digo, né? No momento em que ela cruza, principalmente com a questão da violência e da opressão, ela não tem a quem se referir, né? Se, por exemplo, se qualquer. Você sabe com quem tu está falando? Olha, como é Uhum. isso? Sim. Né? Uhum. Uhum. Diferente de outras comunidades, de outras sociedades, que diz o seguinte: quem que tu pensa que tu é para me abordar desse jeito? Uhum. Não é? Eu sou igual a ti. Então, quem é que Uhum. tu pensa que tu é me abordar desse jeito? Então, eu acho que são todas essas coisas que faz cada vez. E por isso eu digo da importância da psicologia nisso. Entende? Porque nós temos essas ferramentas que nós podemos abordar, por exemplo, né, a comunidade branca, vamos dizer, vocês, psicanalistas, né, podem abordar o outro ou a outra, né, nessa, onde é que está o teu racismo? Uhum. Uhum. Primeiro ela vai Uhum. dizer que não é racista, imagina, blá, 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 mas onde é que está? Quando a gente Sim. Uhum. consegue identificar onde é que está o meu racismo, que ele normalmente ele não está em tudo que é lugar, né? Normalmente está, mas vamos supor, nós que somos, né, privilegiadas por essa condição, né, de estudo da mente. Mas quando a gente se depara com ele, com o racismo, sabe, ele dá um nó na cabeça. Uhum. Dá um nó na cabeça. Mas como que isso passa comigo? Como que eu nunca percebi isso, né? Sim. A Josi dizia, né, Josiane, mas como é que a gente nunca percebeu? Tu está falando coisas que a gente nunca se deu conta, né? Como é que tu lida com isso, com coisas que tu nunca te deu conta, Uhum. né? Então eu acho que esse é também um trabalho da psicologia, fazer com que a gente se dê conta. Esse é a esse é o nosso terapêutico, né? Com que a gente consiga se autoconhecer, que a gente vai lá, né? Através, né, das nossas técnicas, mas esse tipo de ferramenta, né? Numa Uhum. sociedade em que a maioria é negra, né? Por que que isso não nos ensinam na universidade? Exatamente por causa do pacto narcísico, mas da branquitude, que a, Uhum. a vocês imaginam, né, essa abertura, né, essa brecha, né, na sociedade brasileira, né? Sandra Ali, tu sabe que Lá.
nós temos uma pessoa que quer conversar. Tá, então chama a Jô, depois eu falo. É, Tá, joia? eu vou chamar então a Maria Elizabeth Semente, que é Ótimo. uma que gosta muito de estudar sonhos também, Sandra Lee. Então ela vai, quem quer conversar com vocês, assim. O Grayson vai Beth, colocar na tela. é. Uhum, tá aí a Beth. Hum. Oi, Beth. Pode abrir seu microfone e o vídeo, por favor? Tá fechado. É, tá- Deu. agora. Agora Deu. deu. É. Boa noite para você, Sandra Lee. Um prazer te escutar. E muito bom também foi escutar a Lu, que falou, lembrou da nossa colega Joyce, né? Que foi uma liderança importante nessa nosso trabalho e tentar estudar um pouco sobre o tema. A Jo, também um prazer. Eu queria compartilhar com vocês um podcast que eu escutei essa ontem. Aliás, eu recebi, a minha filha me encaminhou do projeto Querino. Tu deve conhecer, Sandra Lee, eu imagino, não sei se os colegas conhecem, mas eu fiquei muito impressionada com esta início da história do Brasil, quando vem Dom João VI, porque todo o podcast é explicando as perdas que aconteceram com o incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, e que foi onde o Dom João VI, quando veio, morou, e que se perdeu muita coisa. Só que o que não é dito e o que não é falado é que quem morava nesta casa era a melhor casa do Rio de Janeiro, e quem morava lá era um traficante de pessoas, e que o Dom João VI não teve o menor pudor de aceitar receber esta homenagem e receber a casa para morar, e foi morar lá, deste traficante, que era a pessoa das mais ricas em função do tráfico de pessoas, que eram os escravizados. Então, a origem da branquitude no Brasil está relacionada a isso, né? A atos perversos e uma conivência muito grande que nos lesa também a nível inconsciente. Todos os nossos privilégios estão estruturados em cima desse tipo de condição de se vender a alma e se, ou vamos dizer assim, perverter para ter as benesses e as possibilidades de uma vida melhor. Então, estas marcas estão junto com a nossa condição de branquitude. E isto é que eu acho que quando tu fala de se olhar a nossa branquitude, é poder olhar e inclusive permitir que vá para a escola a verdadeira história do Brasil, que Uhum. isto não vai para a escola. Agora começa a se falar, mas na verdade é algo que fica escamoteado, e toda a branquitude se estrutura sobre isso. Então, assim, quando eu escutei esse podcast, me deu uma vergonha, uma sensação de, eu sei que isso não é suficiente, de assim, que raiz é essa, né? Que parece que tem privilégios, que são pessoas que têm mais condições, quando na verdade as nossas condições são de uma humilhação moral, de uma, né, e ainda praticando atos selvagens sobre os escravizados que eram roubados da sua terra. Então, é tão impactante entrar em contato com isso e tão necessário para sabe com quem tu estás falando, poder ser desmontado, né? E esse aspecto narcísico que é mentiroso, né? Na nossa condição de branquitude, e poder falar mais francamente, né? Com mais igualdade,
Eu fiquei muito impressionada, eu recomendo que se escute esses podcasts, que é uma aula de história e que a gente precisa se apropriar disso. Está aí a nossa condição de história, de todo um caminho que é feito escamoteado, Uhum. é mentiroso. Nós vamos para a escola e aprendemos a mentir, a Exato. sustentar uma mentira. E isso é muito grave, isso nos Hum, deixa marcas, de decisões importantes na nossa vida, na nossa história, enquanto brancos, também enquanto branquitude. Então, há uma grandeza no povo, que foi escravizado, no povo negro, que a branquitude não tem, e que nós apostamos como se tivesse. E isso é muito complicado. Eu acho que isso tem um custo emocional, psíquico, inconsciente em nós muito marcado também. E que está na hora da gente fazer frente a isso também. Dos nossos divãs também poderem escutar isso Uhum. hum. e considerar isso, né? Era isso que eu queria colocar, agradecer para vocês, agradecer em especial a Sandra ali. E, e era isso. Muito obrigada. Sandra Lee, Eu penso que tem uma questão em relação à escravidão, à escravização, que, que ela não foi contada, que ela ainda não foi contada, né? Que era isso. Por exemplo, assim, uh, uh, tem, tem histórias que falam por si só. Assim. Na minha família materna, minha avó era filha de um homem branco e uma mulher negra. hum, Uma mulher que era filha de escravizada, né? Uma mulher ventre livre, que foi criada dentro da Casa Grande. E aí eles se apaixonam e ela diz para ele que ela só ficaria com ele se casasse. E eles casam. E quando a família sabe, a revolta é muito grande dessa família, né? Dessa família que a criou como filha, né? Como se filha fosse, embora ela fizesse todos os trabalhos de dentro de casa. Por quê? Porque elas não queriam ter filhos negros, né? Mestiços. E deserdam ele. E não bastasse deserdá-los, que bom, tudo bem, né? Eles proíbem dele usar o sobrenome. Porque como é que é dar o sobrenome da família, né? Branca para uma escravizada, para uma ex-escrava, não interessa, para uma negra. E aí eles fogem porque eles ameaçam matá-los. Né? Não, não bastava tudo isso e ainda ameaçam matar, porque era uma vergonha. E aí tu pensa assim, ó, nesse amor, dito assim, nesse amor e nesse desamor, né? Como é que uma mãe, um pai vai querer matar um filho? Né? E isso não é única história, não é história única, isso se vê muitas histórias. A minha avó, eu só fui saber dessa história muito tempo depois, quando eu começo a querer saber da minha família, de onde eu vim, aquela coisa toda. E aí a minha avó me conta. Ela não contava isso. Tá aí, por que a senhora não contou? Porque não contava, porque não falava. E aí ela diz, não, porque a minha mãe nunca permitiu que a gente falasse sobre isso, porque senão iam dizer que a gente era restolho de senzala. Então, sabe,
esse negócio é um troço muito doido, muito machucado, muito que vem de lá de trás. Então, quantas e quantas e quantas e quantas histórias não tem semelhantes a essa, né? Tem igual a essa, né? Né? Essa coisa que vai deixando, vai deixando, vai deixando, e que vai te impedindo de te conhecer, de saber, né, quem tu é mesmo, né? De que lugar tu veio, ou de onde tu foi. Porque isso, né, tu saber da tua origem te dá poder, né? Te dá poder de ser, né? De dizer quem eu sou. Né? Uh, por outro lado, essa coisa da escravização, e às vezes alguém faz comparação assim, ó, a minha família, família de imigrantes, minha família também sofreu isso, sofreu aquilo, sofreu aquilo, não foi só os negros. Mas não existe nada comparado, entendeu? Porque ali tá, tu veio, sofreu, trabalhou, ganhou terras para cultivar. Agora, a população negra, além de nunca ter tido ser recompensada pelo seu trabalho, né? Ela ainda quando houve essa falsa libertação, essa falsa abolição, né? Ele foi para a rua, ficou, tá, à mercê, a maioria da população, aqueles que puderam, né? E o pior é que as histórias eu diria assim, de sucesso na luta, essas não são contadas. Não? A história de negros e negras que foram heróis e que tiveram protagonismo na história do Brasil em todos os setores. Por exemplo, eu só fiquei sabendo que Machado de Assis era negro depois que fui estudar o movimento negro. Nunca na escola alguém me disse isso. Que o maior romancista desse país era negro. Né? Que os caras que inventaram, os maiores engenheiros na época do Império eram dois irmãos negros, os irmãos Rebouças. Nunca ninguém me contou isso da minha história. Nunca ninguém me disse que Nilo Peçanha era negro. Né? Nunca ninguém me disse que Chiquinha Gonzaga era uma mulher negra. Entenderam? Então, como é que se tu constitui né, a força de um povo? Através do seu passado, né? Daquilo que ele originou. E para nós sempre foi contado o quê, né? Nego escravo, nego apanhando. Então, imagina nas escolas, nos bancos escolares, uma criança como eu, por exemplo, nos vai contar a história do branco, história não sei o que, não sei o que. Quando chega a minha história, é aquela coisa, aquela dor, aquela coisa, aquela vergonha que que os outros guris e gurias ainda, né, implicavam contigo, te dizendo que como é que tu constrói a tua autoestima? Ó, e por aí vai, né? E tu vai percebendo coisas que, poxa, que parecem mínimas, né? Mas que são de uma importância impressionante, né? Impressionante. A minha neta é uma menina de pele clara, né? Felizmente tem cabelo crespo, que então, né, denuncia, como diz, teu cabelo não nega, neguinha. Né? Mas ela é uma criança que percebe a existência do racismo de uma professora, entendeu? Por quê? Por causa da relação, até essa relação com o cabelo. Ah, vamos prender o cabelo para ficar bem presinho aqui, entendeu? Não quer aquele cabelão. Então, são várias coisas que a gente vai, né, que a gente vai identificando. E existe uma outra coisa que é muito significativo, que é essa apropriação. Assim como houve uma apropriação etimológica, né, daquilo tudo que eu dizia, tudo veio de África, né, nós temos adaptações, né, que é se apropriar da cultura, que é se apropriar dos, né, agora está na moda se dizer
afro, né? Aí tu usa turbante, tu usa sem saber o significado daquilo, tu usa, entenderam? E aí vai, mas isso tem a ver o quê? Com o consumo, com o capitalismo, né? Que é muito forte, muito, né? E a gente tem que estudar Deleuze, né, para poder entender esse processo. Então, são essas coisas assim, né? E aí quando fica, eu durante muito tempo eu estudei os filósofos, né? Estudei todo mundo. Schopenhauer, Nietzsche, esse bando todo aí. E aí o pessoal dizia, por que tu está estudando essa gente? Eu disse, só para mostrar da fonte que eles beberam. Que essa fonte que eles beberam, mesmo eu não tendo estudado, mesmo eu não tendo estudado os filósofos, na minha época, né? Os filósofos africanos, mas lá no meu terreiro isso está preservado. Eu sei o que significa circularidade, eu sei o que significa acolhimento, eu sei o que significa, porque são princípios civilizatórios que estão no terreiro, que estão nos quilombos, né? Mesmo a gente não ter tido o letramento, né, científico, diria assim. Então são, sabe, são heranças que a gente às vezes a gente não compreende, não compreende bem, e aí a gente sofre esses impactos, né? Quando tu vê assim, mas como? Como que a minha ancestralidade, né? Como que os meus antepassados fizeram isso? Ou eu não tenho culpa do racismo, né? Às vezes dizem isso. Não fui eu que fiz isso. Tu não fez, mas o teu ancestral fez, Claro. né? E tu usufrui dos privilégios. Essa é a questão, né? É, Sandra Fala. Lee, eu vou te pedir licença, mas assim, a gente ainda tem uma colega muito querida, a Maria Lucrécia Savas, que também quer fazer uma pergunta, e nós estamos em cima do horário, assim, Tô já. vendo, 22h04, né? Mas quem sabe, Lucrécia, tu rapidamente, assim, tu coloca, por favor. Eu quero agradecer a Jo, a Luciane e a professora Iá Sandrani, né, por escrachar para mim a minha grande ignorância da cultura e da mitologia grega, grega, da mitologia negra, porque a sensação que eu tive depois da palestra, assim, mas como eu não sei nada. E aí eu não ia falar nada, porque eu realmente fiquei quieta, porque eu achei que ele não ia falar, mas depois do que a Beth falou sobre a vergonha, eu vou te dizer francamente, Sandra Ali, que em muitos momentos eu tenho vergonha, como a Beth falou, das coisas que acontecem e que eu ia fazer. Então, agora eu vou formular essa pergunta. A vergonha última que eu tive foi que nós temos intercâmbio com colegas muito preparados de Moçambique. Eles nunca foram escravizados. São pessoas distintas das nossas que foram escravizadas em algum momento. São pessoas que mantêm. Só que quando a doutora psiquiatra, que foi atender no Hospital de Clínicas, é ali que nós temos o intercâmbio, foi atender uma pessoa branca, a pessoa branca disse assim, eu não vou ser atendida. Uhum. Foi uma coisa tão vergonhosa que foi mobilizado todo o Serviço de Direitos Humanos, papapá, tu pode denunciar. Eu disse, não, não vou denunciar, só não vou mais poder atender essa pessoa. Foi isso. Mas esse episódio mostra que não há somente uma relação entre... Porque é a pessoa do SUS, são pacientes do SUS, não é a gente endinheirada. Então, não, eu sempre achava, isso é minha ignorância, né? Eu achava que havia uma relação entre a questão social, porque eu também vim de uma classe social muito baixa, muito pobre. Eu achei que havia uma correlação aí, mas eu acho que não é só. Além da pobreza, existe um acréscimo.
que é a questão da negritude e o preconceito permeia todas as classes. E como a senhora falou também, nós temos como brancos, às vezes uma posição privilegiada, porque acessam o estudo. Mas, além disso, não é só isso. Há mais questões inconscientes, como a senhora falou, que temos que estudar melhor, eu acho, assim. Uhum. E realmente a gente fica muito envergonhado de coisas que a gente vivencia. E só quero lhe agradecer e agradecer esse painel que foi tão importante, acho, para a gente. Obrigada, Lucrécia. Eu peço licença, mas eu tenho que interromper, nós estamos na hora, né? Agradecer a Beth também. E, e Sandra Lee, então, um minuto, se fosse possível, né? Tu queres colocar, assim, para a gente Olha, gente, finalizar e no... Diga. eu só posso dizer para vocês agradecer, porque essa é uma oportunidade única, né? E que bom que vocês possam fazer outras e outras e outras atividades, né? Agora a gente tem bastante, né? Considerando a minha época, né? Bastante psicólogas negras, né? Uhum. Eu agora, depois de tantos anos na psicologia, tô, tô no conselho de psicologia, tô no conselho, né? Sou Hum. delegada suplente lá para ir para o congresso do Congresso Nacional da Psicologia. E aí eu me vi perguntando assim, mas por que que agora? Eu nunca quis me envolver com essas coisas, essas disputas lá do conselho. Por que que agora? E aí eu volto, né? Mas é a hora que estão me chamando, porque estão entrando muitas psicólogas, né? Então elas precisam ouvir também das experiências da gente, né? Enquanto, não só enquanto psicóloga, né, de 2 dígitos, de 4 dígitos, como elas dizem, mas também como essa vivência, né? de, 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 de estar numa profissão que é elitizada, a gente sabe disso, mas que também está se transformando. Então, eu quero agradecer a vocês por terem me chamado. E sempre que quiserem, pode me chamar. A Luciana tem meu contato, aí é só chamar, né? Às vezes eu Sandra ando Lee. longe, né? Como hoje, por exemplo, estou aqui, né? Mas Não, mas nada que seja diferente. certamente Lupe? vamos te chamar. Tu estava envolvida esses dias, para quem não sabe, ela estava em Brasília numa questão do clima, né? Hum. Então é Isso. impressionante, assim, ela está sempre atualizada e sempre nos trazendo o conhecimento dela, o que é muito precioso, Sandra Lee. Eu te agradeço muito e estou muito feliz de ter estado contigo nessa mesa. Que Bom, e bom. eu concluo dizendo que é uma honra, foi uma honra e sempre será uma honra, né, te escutar. Obrigada, Muito Jans. obrigada também a Lucy, e, e foi assim, foi um aprendizado essa noite, Uhum. né? Coisa De boa. verdade. Um beijo Tá bom. carinhoso para ti, Sandra Lee. Um beijo, querida. Obrigada a todos, Tchau. um beijo.